Vamos lá, meus irmãos, nosso terceiro e último bloco da nossa terceira aula de introdução ao Novo Testamento 1. Estamos falando aqui sobre o início do governo, da história dos Herodes, ascensão herodiana. Leia para nós, pastor Diana, desde o começo, por gentileza. Pois não. Ascensão herodiana. João Hircano II e Antípater brigam. Antípater é envenenado. Em Roma, Júlio César prevalece contra Pompeu, 48 anos antes de Cristo. Mas logo depois é assassinado no Senado romano, isso em 44 antes de Cristo. Marco Antônio, o segundo triunvirato, confirma Herodes, o filho de Antípater, como regente da Judéia e renega João Hircano II apenas ao cargo de sumo sacerdote. Dá uma pausa aqui, pastor. Pode ver que agora quem está dando as cartas da Judéia e da religião dos judeus é quem? É o líder de Roma. A influência política, né, irmãos? Tá entendendo? Foram apelar? Apelaram. Joia. Agora eu dou as cartas, inclusive na fé de vocês. E a família herodiana nada mais é, nada menos é do que pessoas que vão trabalhar para o Império Romano entre os judeus. Continua lendo para nós, por favor, pastor John. Dada a fraqueza do domínio de Roma na Judéia, esta é invadida pelos partos, que colocam Antígono, filho de Aristóbulo II, como sumo sacerdote e rei da Judéia, entre 44 e 37 a.C. Antígono corta a orelha de Hircano II, seu tio, incapacitando-o assim para o cargo de sumo sacerdote. Levítico 21, 17 e 23. Lembram que não podia ter o quê? Defeitos. Então, peraí, ó, irmãos, percebe, ó. Olha só, olha quando a política bota o dedo na religião. Diz se é o pastor, se é o sacerdote, se é o sumo sacerdote. Não, não é mais não, arranquei tua orelha. Acabou, deixou de ser. Dá para ser? Não dá. Eu que dei, eu dou. Olha o dedo humano já atingindo. Mas isso não começou agora. Começou antes, nas politicagens. Então, irmãos, a história se repete o tempo todo. É interessante. É bom a gente conhecer um pouco isso para a gente ir se familiarizando com, com esse contexto político e religioso nos dias de Jesus. Quando João Batista aparece, Herodes não queria saber de João Batista, porque João Batista ia dar trabalho para ele, para o governo e para Roma. Quando Jesus aparece, aí piora tudo. Porque agora, pior do que João Batista, era o discípulo de João Batista, que na cabeça dos imperadores, Jesus era um discípulo de João Batista muito mais poderoso, né? Ou, pelo menos, era aquele pelo qual João Batista tinha dito que agora vem e faz um rebuliço. Aí a gente entende o quanto os fariseus e aí os saduceus estão politicamente debaixo de Roma. Porque eles não queriam problema, eles queriam continuar dominando, governando sobre os seus pares, que são judeus, sem perderem os direitos e privilégios que eles tinham com os romanos. Então, na realidade, ó a maneira que eles foram se perdendo, entendeu? Interessante, né, irmãos? Com essas mudanças fica muito mais claro para nós o Novo Testamento. Continua lendo para nós, pastor, por favor. Vamos lá. Herodes foge para Roma e apela para Otaviano, que é César Augusto, que o confirma como rei da Judéia. Em 37 a.C., Herodes torna-se o senhor da Palestina. Casa-se com Mariana I, parente de Aristóbulo II e Hircânio II, entrando definitivamente para a família Asmoneia. Olha só, então. Então, agora guardem essa ideia, irmãos. Então, agora Herodes, ele vai ser o quê? O rei da Judéia. E, na sequência, ele entra para o quê? Para a família Asmoneia. Não é isso? Ok. Então, percebe agora a influência. Ele já tem o quê? Ele tem uma herança Asmoneia. E agora ele tem o apadrinhamento de Roma. Opa, então, por isso que ele era tão poderoso. E é por isso também que ele teve, vamos assim dizer, tanta carta branca com relação aos próprios romanos.
E ele tinha muita força política e muita força religiosa, porque tinha uma história de Hasmoneia, que dentro dessas famílias Hasmoneia a gente tinha um lado meio que sacerdotal, real, e agora ele era apadrinhado por Roma. Então, perceba como essa família, ela tem um pedigree aos olhos de Roma muito importante. Então, vamos lá. Continua para nós. Perfeito. Herodes o Grande governa o povo judeu durante 34 anos, de 37 a 4 antes de Cristo. Por isso, porque ele recebe o grande, irmãos? Porque ele tinha muito poder de Roma e porque, de fato, ele fez muitas obras para o povo judeu em Roma. Diferente, irmãos, de Antíoco Epifânio e diferente do Ptolomeu, que também teve uma aversão contra os judeus, Herodes ele tenta cair na graça do povo, fazendo o quê? Fazendo com que o povo judeu fosse aliado ao povo romano. Agora, perceba, irmãos, aqui, olha a influência política e religiosa no líder. Por quê que eu estou dizendo isso? Lembra que aqui há um apelo aos romanos? E já que houve um apelo aos romanos, os romanos não queriam perder isso de forma alguma. Porque os romanos agora iam olhar para o povo judeu com desconsideração. Não, não posso. Porque se eu olho para o povo judeu com desconsideração, como fizeram os Ptolomeus e como fizeram os Epifânios, eu vou trazer a aversão desse povo e da religião desse povo. Logo, eu preciso ganhar esse povo. Porque ganhando esse povo e ganhando a confiança deles e a religião deles, eu tenho acesso a todo o Oriente Médio por meio de Jerusalém. Agora, vocês entendem o porquê ele também reconstrói o templo? Suntuoso, por sinal. Exatamente, que é o grande templo de Herodes, né? Aí aqui é uma galeria de imagens, né? Guerra dos Macabeus contra os Seleucidas. Exatamente, né? Mais uma vez aqui, essa é a biografia do nosso querido irmão, que ele pega, né? Então, depois, se vocês quiserem se aprofundar mais. Então, voltando, como o Júnior falou, ele reconstrói o templo, ele amplia o templo, lembram? O templo de Salomão foi destruído, foi reerguido o segundo templo. Ele era bem mais modesto. Nos dias de Herodes, ele amplia e chega a ser praticamente igual ao templo de Salomão. Só que também ele dá alguns acréscimos a essa construção, com relação ao pátio dos gentios, se tratando que ele queria cair na graça de todo mundo, então ele faz isso. Agora, irmãos, olha só, ele faz isso porque ele quer o poder, ele faz isso porque Roma quer esse povo, e é tudo uma questão política e de interesse. Agora, para o povo judeu, para os fariseus e para os saduceus, isso foi muito bom. Mas, mais uma vez eu digo, foi bom? Sim e não. Foi bom no que se diz respeito à construção do templo, mas foi mal porque houve o quê? Uma influência indireta ao quê? À religião, à política, ao governo, a Roma. Ou seja, houve uma corrupção na sua essência. Agora, olha que interessante. Nesse período, irmãos, nesse período dos Ptolomeus, nesse período dos Epifânicos, nesse período dos Asmoneus, olha só que interessante, irmãos. Olha só que dos Asmoneus e dos tinha outro aqui em cima, aqui, os Matatias, dos Macabeus, isso. Olha só. Foi nesse período também que surge aquele grupo de essênios, que eles vão para Qumran, para as cavernas, para o deserto. Qual era a proposta deles? O templo se corrompeu. E eles criaram um grupo se rebelando contra o templo e buscando a Deus no deserto, nas cavernas, nas grutas. Estão entendendo? Que a política ela favorece, mas ao mesmo tempo ela prejudica.
No caso do povo de Deus, que deveria sempre existir ateu. Vamos fazer uma lição de casa aqui, um case rapidinho, para a gente estar encerrando a nossa aula. Indiferente de qualquer coisa, irmãos, Jerusalém e o templo era ainda uma teocracia. Judéia deveria ser uma teocracia. Indiferente se houve rebelião dos Macabeus contra os Ptolomeus, contra os Epifânios, contra os Seleucidas, o povo de Deus deveria preservar a teocracia. Mas não, eles preferiram unir-se a forças políticas ao invés de manterem-se numa teocracia. Num primeiro momento em que há um apelo a Roma, há um benefício, mas é óbvio que Roma vai beneficiar. É como, por exemplo, a Igreja Evangélica Brasileira pedir ajuda para os americanos. É claro que os americanos vão querer ajudar o povo brasileiro e evangélico brasileiro. É óbvio que os Estados Unidos vai fazer isso, e se a política americana um dia visse o Brasil, as igrejas brasileiras, como uma força política, você acha que não vão ajudar? Claro que vão. Para eles é interessante politicamente. Então percebam, irmãos, que nesse mesmo união, certas conquistas, são conquistas passageiras, são conquistas que vão ter uma data de validade. Por quê? Porque aqui surgem esses grupos que eram de judeus piedosos, mas eles se inclinam para a política, eles se inclinam para conchavos. Eles não se inclinam para a palavra de Deus propriamente dito. Podem ver que esse cenário é o cenário que está sendo preparado para a vinda de Jesus. Só que, ao mesmo tempo, quando vem Jesus, eles têm aversão a Jesus. Eles têm aversão ao último profeta. E, como eu disse, o único grupo que parecia estar mais correto era os essênios, que era um grupo que se rebelou contra toda a corrupção da religião judaica e toda a corrupção do templo. Agora, Herodes. Falar um pouco aqui sobre Herodes. Tinha um outro fator acontecendo nos dias de Herodes que era determinante. As 70 semanas de Daniel também estavam se cumprindo. Estava chegando perto. Então havia uma expectativa também em Jerusalém de que qualquer hora viria o Messias. E no momento em que Herodes ele é condecorado como rei dos judeus, eu deduzo que ele se autodenominava o Messias, aguardado pelos judeus. Mas ele não era da tribo de Judá, então ele não tinha qualificações escriturísticas para tal. Está entendendo a revolta dele contra o rei dos judeus que nasce em Belém? Ora, eu sou o rei. Eu sou o rei, nomeado por Roma. As 70 semanas de Daniel estão se cumprindo. Eu preparo o templo. Não sei se Roma sabia desse fato, mas o povo judeu sabia desse fato. Mesmo eles sendo políticos, eles tinham as escrituras também, que era interessante para eles na visão política. Então, esse é o contexto que a gente vai vendo do cenário sendo pintado. Tá bom, meus irmãos? Interessante, não? Interessante. E, bom, eu queria ter lido o texto, não deu para ler, né, irmãos? Não tem problema, né? Mas aí a gente vai continuar semana que vem. Aqui tem um texto também auxiliar, ó, Festa da Chamuca. Eu vou até publicar aqui para vocês. O Chamucá, deve ser assim. A Chamucá. O período dos Macabeus. Ó, tem esse material aqui para a gente ler depois, tá? Um texto auxiliar. Tá bom? Então, beleza, irmãos? Progredimos bem. Legal. Tá bom? Eu espero que vocês tenham... Herodes o Grande foi terrível. Hã? Ele foi terrível, Herodes o Grande. Foi. Terrível, terrível. Matou os próprios filhos. Matou os próprios filhos. O poder, né? O poder. O poder de... A história se repetindo mais uma vez, irmãos. A história se repetindo. E o que eu li que achei interessante, que o Ernesto Nini narra, é que há uma distinção entre Herodes e Pilatos. Herodes cuida da parte administrativa e cuida da questão religiosa. Por isso que Pilatos manda para Herodes, que era inimigo naquele período, naquele momento. Só que Pilatos, ele cuida da questão de Roma, dos impostos, dos publicanos, dos coletores, que Herodes não cuidava. Era só Pilatos, e caiu o governador. E Herodes cuidava da questão administrativa política, mas religiosa também. Por isso que ele falou, manda para Herodes. Isso aí, Júlio. Livro de Ernesto Nini.
Por isso que, obrigado, Júnior, pela sua contribuição e suas contribuições, assim como as dos demais irmãos. Percebam, irmãos, são muitas informações que os livros vão nos acrescentar. Por isso que ler Muito uma bom. obra, ler duas, ler um texto, ler outro, e sempre de uma literatura, como eu gosto de chamar, clássica, vai facilitar demais no conhecimento nosso, para que a gente possa estar aprendendo e retendo o maior número de conhecimento, né, sobre esse tema. Tá bom, meus irmãos? Na semana que vem, eu achei que hoje nós iríamos terminar, mas você vê, não tem problema, porque está dentro do nosso programa. Mas semana que vem a gente vai falar um pouco ainda sobre o período romano. A gente vai trabalhar sobre o período romano. E depois do período romano, a gente vai também estar trabalhando sobre as instituições judaicas. E aí, por último, nós vamos falar sobre o grego koiné. E aí, só depois a gente vai entrar. Também vamos falar dos. Na realidade, eu achei que a gente ia gastar 3 aulas, mas eu acho que não é 3 aulas nunca. Até porque a quantidade de material que nós temos é muito material para 3 aulas, né? Então, a gente vai gastar mais algumas aulas ainda sobre esse assunto. Tá bom? Beleza, irmãos? Muito Qualquer bom. dúvida, me chamem no particular, mandem no grupo, tá bom? Tá ok. Não deixe de orar pelo meu pai, como vocês sabem, né? Ele não está bem, então durante esses dias aqui de aula, inclusive eu não sei como vai ficar nas próximas semanas, porque eu estou indo ajudar, ficar com ele no hospital, né? Estávamos lá no hospital de Caraguatatuba, né? Orem muito por ele e Tá ok. orem por nós, estamos precisando muito Tá bom. das orações dos irmãos. Vai dar Tá tudo bom? certo. Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? Beleza? Amém. Não. Amém. Tá jóia, Graça então. e paz Então, a todos os Deus irmãos. abençoe, meus irmãos, um Amém. excelente final de semana. Os irmãos também. Querendo Deus, nos vemos terça-feira. Se não der o aviso, de qualquer forma, tá bom? A gente vai postergar nossas aulas, peço a compreensão de vocês para julho. A gente vai estar arrastando, né? Porque as aulas serão Novo Testamento 1 e 2. Eu ia terminar tudo na primeira semana de julho. Íamos ter 3 semanas para a gente descansar. Mas, pelo jeito, vamos ter que esticar julho, tá bom? E aí eu vou passando para vocês e, querendo Deus, nós nos vemos terça que vem e as ovelhinhas nós nos vemos, querendo Deus, domingo na igreja, que é a ceia do Senhor, tá bom? Tá bom. E, Júnior, fica um segundinho aí na linha que eu quero falar com você sobre o seu convite. Eu né? só quero também pedir desculpa aí, porque às vezes eu faço muitas intervenções indevidas aí. Peço desculpa aos irmãos aí. Júnior, você tem nos acrescentado bastante, inclusive sobre as leis, né, do direito romano. Você faz bons apontamentos e o Júnior tinha dado uma sugestão de que quem participa muito na aula ganhar ponto extra, porque ele gosta de participar, mas é uma participação positiva. E eu gostei dessa ideia e eu vou considerar. Eu aprendo muito com todos os irmãos. A gente está aí para aprender. Todos nós estamos você pode falar, Júnior. Carentes de conhecer. Sim. E assim, isso os irmãos também, sempre o Johnny e o Gil sempre gostaram de participar bastante e continuam, e eu quero que continue. A irmã Cleusa e a Maísa, né, que são as mais novas da classe também, fiquem muito à vontade, vão participando. A nossa querida anciã irmã Cleusa, eu sei que ela fica ali, sempre, ai pastor, eu estou aqui só aprendendo, mas já já ela vai se soltar. A Maísa já também, já já. E eu quero que vocês participem, irmãos, porque há uma eu quero até terminar com esse pensamento, é um pensamento daquela escola chamada de Talmud, né? Que dizia o seguinte, que eu aprendi com os meus mestres, eu aprendi na vida e eu aprendi com os meus alunos. Pode ver, e é verdade. Como eu me enriqueço com vocês, quando vocês fazem uma pergunta e de repente me levam a pesquisar. Tem vezes que eu faço uma pergunta e vocês me respondem com coisas que eu não sei. Então é isso aí, tá bom? Eu aprendi na vida com os meus mestres, aprendi na vida e eu aprendi com os meus alunos. E isso é uma história de quem sempre está crescendo, tá bom? Verdade. Beleza, meus irmãos?
Então, Ok. Deus abençoe a todos. Abençoe. Amém. Boa noite. Graça e paz. Boa noite, irmão. Boa Descanse, noite. pessoal. Graças a paz. Até mais. Graças a Deus, pessoal. Bom descanso. Deus Bom abençoe. descanso para vocês. Amém. Esse pai a todos.